Boa noite a todos. Então, neste mês de setembro, conseguimos retomar a nossa perseverança, né? No mês passado, por conta de uma doença da minha esposa, não foi possível. Graças a Deus ela está bem. Não era nem Covid, foi só uma virose, uma gastroenterite, mas ficou tudo bem. E a Soninha falou muito bem lá no grupo, a aula do mês passado, e vai ser também a aula de hoje, seria sobre os deveres de Estado, né? Então, foi bom, uma boa lição prática para mim de cumprimento dos deveres de Estado, e a gente vai falar um pouco disso hoje. Então, na realidade, hoje não será uma aula, serão duas, tá? Eu vou até dividir a gravação, eu olhei o horário aqui, vou tentar fazer cada aula com 45 minutos, o que para mim é bem desafiador, porque são anos dando 2 horas de aula na catequese, e eu vou dividir aqui cada tema em 45 minutos, ou tentarei fazê-lo. Então, na primeira parte, a gente vai falar dos deveres de Estado, que seria o tema do mês passado, que aqui no Brasil a gente reflete sobre as vocações. E nesse mês, que é o mês em que a gente reflete sobre a Sagrada Escritura, mês de setembro, né? Justamente por conta do dia de hoje, não sei se vocês sabem que hoje é dia de São Jerônimo, doutor da Igreja, que foi o homem que traduziu a Bíblia, né? Do grego e do hebraico para o latim, né? Ele que fez a Vulgata a pedido do Papa Dámaso, né? São Dámaso, e por conta deste dia 30 de setembro em que celebramos São Jerônimo, o mês de setembro aqui na Igreja do Brasil é dedicado à Sagrada Escritura. Então, na segunda parte a gente vai falar da leitura orante da Sagrada Escritura, que eu considero uma parte bem importante da nossa perseverança. De alguma forma, o objetivo é que nós possamos aprender a rezar com a Sagrada Escritura, não apenas ler a Sagrada Escritura, mas ler em oração e meditar a Sagrada Escritura. Mas comecemos, né, pela primeira parte, que são os deveres de Estado. Então, no mês passado, nós refletimos, né, sobre as vocações, né? No primeiro domingo, nós rezávamos, né, pelos sacerdotes, né, a vocação sacerdotal. O segundo domingo é o Dia dos Pais, então, poderíamos dizer, refletíamos sobre a vocação matrimonial, a vocação ao sacramento do matrimônio. E eu seria obrigado a me dedicar muito a ela nessa aula, porque é a vocação de quase todos nós aqui, né? Eu imagino que, com exceção do nosso querido ali que está num caminho, pode estar, né, num caminho diferente, graças a Deus, mas nós todos aqui somos chamados ao matrimônio, né? Ou penso que já até casamos, né? Todos nós aqui somos casados, não há nenhum noivo, não há nenhum casal de namorados aqui. Então, de alguma forma, vamos focar nos deveres de Estado dos esposos, mas sem deixar de falar das demais vocações, até porque o terceiro domingo de agosto é dedicado aos religiosos, né? Essa vocação que é uma vocação diferente da vocação sacerdotal. Aqui na paróquia, nós somos governados por um clero que é religioso, né? Eles, antes de serem sacerdotes, eles são religiosos, então de alguma forma eles vivem essa vocação em dose dupla, né? Ou vivem essa dupla vocação, a vocação religiosa e a vocação sacerdotal. E o quarto domingo é uma certa forçação de barra, por mais que seja algo que de alguma forma me atinja, que é a vocação do catequista, que não se equipara tanto às outras três, que são mais profundas, né? Dizem respeito de fato a um estado de vida. O catequista, sem dúvida, é um serviço importantíssimo à igreja, aos fiéis, mas não é tão profundo quanto as outras três vocações. É um chamado de Deus, sem dúvida nenhuma, mas no quarto domingo de agosto a gente reflete, né, sobre essa vocação do catequista. Então vamos falar sobre os deveres de Estado, porque, em geral, esse tema não é tão abordado, né? O próprio catecismo da Igreja Católica, né, o catecismo de São João Paulo II, ele não fala assim diretamente dos deveres de Estado. No catecismo de São Pio X, eu já até recomendei que vocês comprassem, né? É importantíssimo que vocês tenham também o catecismo de São Pio X, essa edição aqui da permanência, né?
é um catecismo muito importante também. Ele fala dos deveres de Estado, em breves perguntas, mas fala. Então nós nos deteremos sobre o catecismo de São Pio X e sobre a Sagrada Escritura. Eu resolvi pegar algumas passagens para que a gente pudesse tirar lições práticas dos nossos deveres de Estado. E o que vem a ser os deveres de Estado, né? O Catecismo de São Pio X vai definir, mas eu falarei um pouco aqui de uma maneira mais introdutória. Como o próprio nome já sugere, os deveres de Estado são os deveres inerentes ao nosso estado de vida. Então, a primeira reflexão que vocês devem fazer aqui agora, as aulas da perseverança são bem práticas, o objetivo é esse mesmo. Vocês precisam refletir qual é o meu estado de vida, né? Então, quase todos nós diremos, né? Nós somos casados, nós somos chamados ao sacramento do matrimônio. Então, quais são os nossos deveres de Estado? Quais são os deveres que decorrem deste estado de vida, do estado de homem casado, do estado de mulher casada? Então, estes são os deveres de Estado. E é importantíssimo dizer que o nosso caminho de santificação passa pelo fiel cumprimento dos nossos deveres de Estado. Em uma homilia relativamente recente, o padre Paulo Ricardo falava que o nosso caminho de santidade, ele tem de alguma forma 3 degraus sob essa ótica, né? Em primeiro lugar, o cumprimento dos 10 mandamentos, e imagino que isso seja evidente para todos nós, e fica muito claro no próprio catecismo da Igreja Católica, quando o estudamos, quando nos aprofundamos nele, é fundamental que observemos os 10 mandamentos. Não apenas um olhar superficial sobre os 10 mandamentos, mas como o catecismo faz de fato, esmiuçar profundamente os 10 mandamentos e buscar cumprir os 10 mandamentos, claro, sempre auxiliados pela graça de Deus, cumprir tudo que diz respeito a cada um dos 10 mandamentos, na sua minúcia, nos seus detalhes. Mas este é o primeiro degrau, cumprir a lei de Deus, cumprir os 10 mandamentos. Há um passo adiante que é justamente os deveres de Estado. O nosso caminho de santificação passa por essa observância concreta dos deveres que decorrem do nosso estado de vida, e isso é algo que, infelizmente, muitos fiéis católicos que até são envolvidos com a paróquia, por exemplo, com a vida paroquial, com as pastorais, muitas vezes negligenciam. Eu me recordo uma vez, eu me casei em 2015, eu passei um tempo, não sei o que aconteceu, até hoje eu não entendi muito bem, eu dei uma fugida aqui da paróquia e tentei me envolver com a paróquia lá do Pechincha, um pouco da Taquara, que eu morava na Taquara, não sei porquê, eu decidi, achei que era meu caminho e ser de outra paróquia, e eu me escandalizei com uma situação que eu vivi, e até hoje ela é bem emblemática para eu fazer o meu exame de consciência, não para eu olhar para aquela senhora, mas para eu olhar para mim, e muitas vezes eu me identifico com aquela senhora. Aquela senhora, ela era envolvida com o movimento dos vicentinos, não sei se vocês já ouviram falar, é um movimento até muito bonito, que é voltado para o cuidado dos pobres. Nesta semana, inclusive, nós celebramos São Vicente de Paulo, né? Que é o padroeiro, né? O fundador e a inspiração do movimento dos vicentinos. E aquela senhora, ela começou a varrer a sala ali dos vicentinos. Eu estava na missa, me parece, no domingo, e ela estava lá na sala dos vicentinos em pleno domingo, e ia cuidar dos pobres naquele dia, e a sala estava, digamos, um brinco, ela varria, e aí ela fez uma brincadeira que é bem emblemática, ela disse: a minha casa eu não varro nunca, mas aqui está sempre limpo, né? E ela falou isso assim ela de boca cheia, e isso é um escândalo, evidentemente. Um fiel leigo que se lance a um apostolado, que é o caso dos vicentinos, é um belo apostolado, porque, claro, não se dedica, ou não deveria se dedicar apenas ao cuidado material dos pobres, mas principalmente ao cuidado espiritual, né? Mas um fiel leigo casado, no caso, ou que tem uma casa, nem sei se aquela senhora era casada, me parece que sim, mas que se lance a um apostolado fora de casa dessa maneira, até o ponto em que não varre a própria casa, é evidente que isso é uma desordem. E o padre Léo da Canção Nova até dizia que muitos maridos ficavam com raiva da igreja porque as suas esposas nunca estavam em casa. Ele brincava, e isso é uma verdade.
E nós vemos isso concretamente na nossa vida paroquial, porque de fato os homens, preciso reconhecer, são um pouco mais duros na queda para se converter, as mulheres em geral são mais dóceis, mas as mulheres precisam ter esse equilíbrio, porque há um marido ali na casa, muitas vezes necessitado de conversão e necessitado de cuidados. Então não adianta, eu só estou dando o exemplo da mulher, mas isso vale para os homens, isso vale para mim em primeiro lugar. Não adianta a gente se dedicar a um apostolado de alguma forma extracurricular ou para além dos meus deveres primários de Estado, e eu negligenciarei aquilo ao que eu sou chamado em primeiro lugar. Então é fundamental que olhemos para os nossos deveres de Estado. Isso precisa estar presente no nosso exame de consciência diário. O nosso exame de consciência ele deve observar, claro, os 10 mandamentos, mas também os deveres de Estado. E o terceiro degrau que o Padre Paulo fala é aquela vontade de Deus que se manifesta no hoje da minha vida, né? O que Deus me chama a fazer hoje, né? É aquela voz de Deus que fala ao meu coração concretamente nos diversos dias, nas diversas fases da minha vida. Então aqui de alguma forma, a santa vontade de Deus, a concreta vontade de Deus para mim, para além dos mandamentos, para além dos deveres de Estado. Mas hoje a gente vai falar mais propriamente dos deveres de Estado. Então vamos lá, vamos ao Catecismo de São Pio X, só para que a gente possa ler as perguntas aqui que São Pio X faz a respeito dos deveres de Estado. Vejam que ele fala justamente na parte da moral, vejam que interessante, ele vai falar dos 10 mandamentos, depois ele vai falar dos 5 mandamentos da igreja, e aí ele vai entrar no capítulo 5, que é dos deveres particulares do próprio Estado e dos conselhos evangélicos. Olha que bonito. Então, antes de falar dos conselhos evangélicos, que eu até vou ler aqui só para que vocês atualizem, imagino que já saibam quais são os conselhos evangélicos, mas antes de falar dos conselhos evangélicos, São Pio X vai falar dos deveres de Estado. Então vamos lá, dos deveres do próprio Estado. Que vêm a ser os deveres do próprio Estado? Por deveres do próprio Estado entendem-se aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do seu estado, da sua condição e da situação em que se acha. Quem impôs aos diversos estados os seus deveres particulares? Foi o próprio Deus, que impôs aos diversos estados os deveres particulares, porque estes derivam dos seus divinos mandamentos. Isso é muito importante. Os deveres de Estado, eles derivam dos 10 mandamentos. É evidente, a relação é muito clara, é direta, mas todos eles estão contidos de alguma forma em um dos 10 mandamentos. Mas o ponto é olhar para estes deveres de forma direta, particular e com uma associação muito clara com o nosso estado de vida, com a nossa vocação. Aí vem a pergunta, né? O Catecismo de São Pio X ele é muito bem estruturado, parece uma criança, né, insistente nas perguntas, que vai esmiuçando as matérias. Explicai-me com algum exemplo como os deveres particulares derivam dos 10 mandamentos. Aí ele vai dar um exemplo. No 4º mandamento, sob o nome de pai e mãe, entendem-se também todos os nossos superiores. Assim, deste mandamento derivam todos os deveres de obediência, de amor e de respeito dos inferiores para com os seus superiores, e todos os deveres de vigilância que têm os superiores sobre os seus inferiores. E aí ele vai ser mais específico. De que mandamentos derivam os deveres dos operários, dos comerciantes, dos administradores de bens alheios e outros semelhantes? Os deveres de fidelidade, de sinceridade, de justiça, de equidade que eles têm derivam do 7º, do 8º e do 10º mandamentos, que proíbem toda e qualquer fraude, injustiça, negligência e duplicidade. De que mandamento derivam os deveres das pessoas consagradas a Deus? E aí mais especificamente a vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Vejam que São Pio X fala dos 2 casos. Os deveres das pessoas consagradas a Deus derivam do 2º mandamento, que manda cumprir os votos e as promessas feitas a Deus, uma vez que essas pessoas se obrigaram desta forma à observância de todos ou de alguns conselhos evangélicos. Então vejam que
é muito claro quando a gente começa a refletir, fica muito claro, fica até fácil esmiuçar os nossos deveres de Estado. É claro que é fundamental que a gente leve isso para a direção espiritual, que a gente leve isso para as nossas confissões. Mas pensemos, por exemplo, em um sacerdote, né? É evidente que celebrar a Santa Missa e de forma piedosa, em estrita observância às leis litúrgicas da Igreja, é evidente que isso é um dever de Estado de um sacerdote. O sacramento da confissão, a própria direção espiritual, o zelo pelas almas, é evidente que são deveres de Estado e, eu diria, os mais importantes. Então, um sacerdote ele precisa, em primeiríssimo lugar, observar estes deveres que são inerentes ao estado de vida. O mesmo se aplica a um religioso. E vejam que o religioso ainda tem uma particularidade, porque os deveres de estado de um religioso vão variar de acordo com a ordem ou a congregação a qual ele faz parte. Vejam que os deveres de estado de um religioso também dirão respeito à espiritualidade que ele abraçou, de maneira que um beneditino terá deveres de estado diversos de um jesuíta, que por sua vez terá deveres de estado diversos de um carmelita. É claro que alguns deveres se identificarão, mas cada uma dessas espiritualidades trará em si uma variedade diferente de deveres, que serão deveres inerentes ao estado de vida, o estado de vida religiosa, mas naquela ordem, naquela congregação. Há essa particularidade. No caso dos sacerdotes também varia. No nosso caso aqui são sacerdotes, como eu dizia, que são também, e antes de serem sacerdotes, são religiosos. Um sacerdote diocesano, ele tem deveres de estado diferentes de um sacerdote religioso. Então, a cada situação dessa competirá diferentes deveres de estado. E aí nós chegamos ao matrimônio. Vejam que São Pio X fala aqui da vida profissional. Então, um dever de estado muito claro para quem abraça a vocação matrimonial, isso também vale para os sacerdotes e para os religiosos, é o dever de trabalhar. Trabalhar, mas vejam que aqui é um dever que é próprio de todo e qualquer ser humano. Nós poderíamos até colocar, este dever de trabalhar, ele decorre do 7º mandamento da lei de Deus, não roubarás. Aí vem o dever de trabalhar. Isso vale também para os sacerdotes e para os religiosos, mas no caso de um homem casado principalmente, ele tem um dever de estado de ter um trabalho remunerado, de sustentar a sua família materialmente. Isso é um dever de estado que é mais inerente até ao homem que à mulher. A mulher até pode, ela até pode. Eu diria que no caso da mulher é mais um direito de estado do que um dever de estado. Eu sei que falar isso hoje eu posso até sair de camburão aqui da paróquia, mas é a verdade. A mulher ela tem o direito de trabalhar, ela tem o direito de contribuir para a economia doméstica, mas eu não acho adequado dizer que a mulher tem um dever de trabalhar. Aí sim, trabalho remunerado, tá, gente? O primeiro dever da mulher quanto ao trabalho na família é o trabalho doméstico. Aí sim é um dever de estado dela. E aí aquela moça lá da paróquia errava feio, porque ela só varria a sala dos vicentinos, ela não varria a sua própria casa. Mas vejam que o homem também tem um dever de estado quanto ao trabalho doméstico, mas é fundamental percebermos que esse é um dever, no caso do homem, acessório e complementar ao da mulher. Ele vai, na realidade, ajudar a mulher, colaborar com a mulher. Ele não pode ficar igual um inútil lá, ele tem um dever de estado a esse respeito, mas ele precisa ser governado pela mulher nesse aspecto. A mulher é que tem que tomar a frente do trabalho doméstico, ela tem que, inclusive para ajudar o homem, orientá-lo, senão ele não vai fazer nada direito. Em geral é assim. Então vejam que tudo isso faz parte do que Deus estabeleceu na ordem natural. Se tem uma exceção aqui e outra acolá, em uma família A ou B, isso é exceção. É a exceção que justifica a regra. Mas vejam que o trabalho, ele é um dever de estado próprio daqueles que abraçam a vocação matrimonial. A fidelidade, por exemplo, é um dever de estado. A educação dos filhos, a gente viu aqui São Pio X falar do dever dos superiores para com os inferiores. Vejam que o dever de educar,
ele é tanto do homem quanto da mulher, mas ele se manifesta de maneira diferente. O homem tem uma vocação educacional também que vai muito voltada para essa palavra que São Pio X utiliza aqui, da vigilância, da proteção, da guarda. E a mulher, sem dúvida nenhuma, ela é a principal educadora, isso é inquestionável. Quem educa a sociedade é a mulher. O grande drama do nosso mundo atual é que, com esse êxodo das mulheres das suas casas, a sociedade acaba por não ser educada. Não é a escola que educa, não é o Estado que educa. Quem educa a sociedade é a família e a igreja. E no caso da família, principalmente a mulher. O homem é chamado a educar, é claro que sim. Mas se a gente pega uma família que tem uma configuração mais tradicional, o homem sai de casa para trabalhar e a mulher permanece, é claro que quem vai passar mais tempo com os filhos é a mulher. Então é claro que sobre ela recairá principalmente o dever educacional, por mais que a responsabilidade seja a mesma para o homem. E o homem vai também educar nos momentos em que ele estiver ali com os seus filhos. Então vejam que maravilha são os nossos deveres de Estado e como é adequado que nos dediquemos a eles com todo o coração e demos uma total prioridade ao regular, à observância dos nossos deveres de Estado. Pensem nos religiosos, nos sacerdotes, principalmente os religiosos aqui. Os religiosos eles têm uma regra de vida, os sacerdotes também diocesanos, mas nos religiosos é mais claro isso. Ele tem ali uma regra de vida, ele precisa observar. Quando se fala de observância na vida religiosa, é uma observância, observar de forma clara, concreta, todos os pontos da sua regra de vida. Pensem, por exemplo, na liturgia das horas. A liturgia das horas é um dever de Estado que não é dos leigos. O leigo ele tem o direito de rezar a liturgia das horas, mas ele não tem o dever. Os sacerdotes e os religiosos, em geral, sob pena de pecado grave, eles devem rezar a liturgia das horas. Então, pensem num sacerdote que observa isso, um religioso, que ele reza de forma piedosa todas as horas canônicas, todas as horas da liturgia, e vejam que isso é observância. No nosso caso de fiéis leigos, a nossa observância passa por esses deveres inerentes ao nosso estado de vida. Vejam que maravilha! Um homem que passa ali na pia da sua casa e para o que ele está fazendo para se dedicar àquilo, para colaborar com a sua esposa naquele serviço doméstico específico, isso é dever de Estado, isso precisa estar no exame de consciência. Existe um poeta espanhol, eu nem o conheço tão bem, mas ele tem uma frase muito famosa, o nome dele é Ortega y Gasset. Ele fala que nós somos, o homem é ele próprio e as suas circunstâncias. Se ele não salva as suas circunstâncias, ele não se salva. Isso é fundamental, porque muitos de nós acabam por idealizar uma santidade que não passa pelo cumprimento dos nossos deveres de Estado. Nós que somos chamados ao sacramento do matrimônio, é evidente que alguns de nós farão coisas grandes, entre aspas, vistosas, alguns de nós são chamados a isso, mas boa parte da nossa vida, boa parte da grandeza da nossa vocação está em fazer coisas pequenas. Quando eu falo aqui de circunstâncias, eu falo do cotidiano. A nossa santidade ela deve ser vivida no cotidiano, nas pequenas coisas. A gente vai celebrar amanhã Santa Teresinha do Menino Jesus. Daqui a pouco é o dia dela. Ela, com a sua pequena via, ela nos ensinou que a gente deve fazer as pequenas coisas com muito amor. E ela foi uma das maiores santas da história da igreja, porque ela fez pequenas coisas, mas com um amor gigante. E é isso que nós somos chamados a fazer, com a observância dos nossos deveres de Estado. Isso tem que estar muito claro para nós. Então, fiquem muito atentos. Nesse momento, desde já, façam um exame de consciência, façam uma reflexão. Quais são os meus principais deveres de Estado e como eu tenho observado esses deveres? Como eu tenho vivido? Será que eu tenho negligenciado algum dos meus deveres de Estado ou não? Eu tenho, de fato, me dedicado a eles como devo.
E antes de eu pegar os exemplos que eu selecionei aqui da Escritura, e é claro que eu vou ter que me dirigir de alguma forma à Sagrada Família, né? Não tem outra escola para nós que somos chamados ao matrimônio, me parece a melhor escola de todas, a Sagrada Família. Eu vou simplesmente ler para vocês aqui quais são os conselhos evangélicos, é importante que vocês saibam isso também. Vamos lá, Catecismo de São Pio X. O que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Santo Evangelho para chegar à perfeição cristã. Quais são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são pobreza voluntária, castidade perpétua e obediência inteira em tudo o que não seja pecado. Para que servem os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos servem para facilitar a observância dos mandamentos e para assegurar melhor a salvação eterna. Por que os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos? Os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos porque nos ajudam a desapegar o coração do amor dos bens terrenos, dos prazeres e das honras, e assim nos afastam do pecado. Então vejam que no caso de um sacerdote, de um religioso, atrelados aos deveres de Estado, e quando a gente olha para os conselhos evangélicos, a gente percebe, por exemplo, a realidade do celibato, o próprio voto de pobreza. Em alguns casos ele é maior, ele é mais grave, em outros é mais ameno, mas o fato é que em maior ou menor grau, um sacerdote, um religioso é chamado a abraçar a pobreza, sem dúvida nenhuma. Não combina de forma alguma com esse estado de vida a riqueza. Isso é interessante porque alguns leigos, ou muitos, isso vai depender da prosperidade de uma nação e da concreta vontade de Deus. Alguns de nós, de fato, são chamados a serem ricos. No nosso caso de fiéis leigos, isso é inquestionável. Se não há pessoas ricas na sociedade, essa sociedade, sem dúvida nenhuma, ela é desordenada. Então, que haja homens ricos e virtuosos. Ser rico não significa ser apegado aos seus bens, entendam isso. Uma salutar ambição, ela não é pecado. Desde que eu seja generoso com aquilo que eu tenho, que eu dê do meu supérfluo, que eu dê daquilo que eu tenho para os mais pobres e que eu não seja apegado. Mas no caso de um sacerdote, de um religioso, não combina com esse estado de vida a riqueza. Ele precisa abraçar a pobreza em maior ou menor grau. Há religiosos que viverão um estado de mendicância, de verdadeira mendicância. O padre diocesano, ele já vive a pobreza de uma outra forma, de uma forma mais amena, mas ele é chamado a viver uma vida austera, uma vida simples. Não faz o menor sentido que ele viva cercado de luxos. Então vejam que todos esses conselhos evangélicos se aplicam tanto aos sacerdotes como aos religiosos. O que vai variar é o grau, a própria questão da obediência. Eu chamo a atenção porque a gente vive um tempo em que muitas pessoas compreendem de forma muito errada a obediência, né? Vejam que São Pio X coloca lá entre vírgulas, desde que não seja pecado. Obedecer em tudo que não for pecado. Então, obediência, a castidade e a pobreza, esses conselhos evangélicos, eles devem ser abraçados e estão atrelados, sem dúvida nenhuma, aos deveres de Estado, tanto dos religiosos quanto dos sacerdotes. Mas vamos aqui, então, à Sagrada Família, para que a gente possa, de alguma forma, ver concretamente na Escritura deveres de Estado, deveres inerentes ao estado de vida, né? Então vamos aqui, eu primeiro gostaria de ler um livro do Antigo Testamento, que é o livro de Tobias. O livro de Tobias, eu recomendo muito que vocês leiam, porque é muito precioso para nós que somos casados, né? Para todos na realidade, mas especificamente para nós, porque ele conta uma história, realmente uma história de amor, né? Uma história de um homem, de uma mulher, e o livro é chamado Livro de Tobias, mas o principal personagem, de alguma forma, do livro é o pai de Tobias, que é Tobit. E no capítulo 4 do livro de Tobias, Tobit vai dar uma série de conselhos ao seu filho, ao jovem Tobias, como está escrito aqui, e dentre esses conselhos existem inúmeros deveres de Estado.
deveres inerentes ao estado de vida de Tobias, não somente de homem chamado ao matrimônio, mas eu chamo a atenção também de cidadão, os deveres inerentes àquilo que é ser súdito, né? Eu falo aqui cidadão, mas para quem tem apreço pela monarquia, eu prefiro a palavra súdito. Os súditos têm uma série de deveres para com a sua nação, para com os seus irmãos, né, de nação. Então vejam que conselhos preciosos Tobit vai dar para o seu filho. Vamos lá. Tobit, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho, 4 inteiro, Tobias 4, versículos de 1 a 23. Tobit, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho e disse-lhe: ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, darás sepultura ao meu corpo. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela morrer, tu a enterrarás junto de mim. Essa é a 7ª obra de misericórdia corporal, enterrar os mortos. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Porque a esmola livra do pecado e da morte, preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para com todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda fornicação. Fora de tua mulher não te autorizes jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. A todo o que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora, que o pagamento de teu operário não fique um instante em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não o comas nem o bebas em companhia dos pecadores. Busca sempre o conselho junto ao sábio. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, se evitarmos todo o pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Então vejam que aqui é um manual espetacular, um manual de vida, né? Que passa pelos mandamentos, passa pela concreta vontade de Deus e passa pelos deveres de Estado. E esse homem que devia dinheiro a Tobit acaba por ser o sogro de Tobias, né? O Tobias irá conhecer a sua futura esposa, conhecerá Sara, quando for cobrar esta dívida, né? E ontem celebrávamos, né, o Dia dos Arcanjos. Neste livro aparece São Rafael Arcanjo, que é companheiro de viagem, né, de Tobias. Então leiam o livro de Tobias, vocês perceberão aqui muitos deveres de Estado, como esses conselhos que Tobit dá para o seu filho. E aí sim eu gostaria de agora que nós pudéssemos refletir um pouco sobre a Sagrada Família, especialmente talvez, né, não apenas Nossa Senhora, mas também São José.
Vejam como a Escritura nos brinda com verdadeiros deveres de Estado que são observados tanto por Nossa Senhora como por São José, é claro, nos evangelhos de São Mateus e São Lucas, que acabam por narrar a infância, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao Evangelho de São Mateus, então vamos falar de São José em primeiro lugar. Vamos ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 25. Aqui a gente já vai perceber, São José no cumprimento de alguns dos seus deveres de Estado. Vamos lá. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Vejam que aqui inúmeros deveres de Estado de São José saltam aos olhos, E é tão bonito, Eu tenho me preparado, não sei se vocês conhecem, depois a gente pode ter uma aula na Perseverança para falar disso, a consagração a São José. A gente está no ano de São José, O Papa Francisco convocou esse ano de São José até a próxima solenidade da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Então, além da consagração a Nossa Senhora, não sei se vocês conhecem, existe a consagração a São José, e existe um livro, que é publicado pela editora Eclese, que fala dessa consagração. O nome do sacerdote é um sacerdote americano. Eu posso trazer o livro, eu tirar uma foto para vocês e mando lá no grupo. É o Padre Calloway. Padre Calloway, ele escreveu um livro belíssimo. Então eu tenho me preparado. A minha intenção é me consagrar agora no dia 13 de outubro, porque foi nesse dia que em Fátima, na última aparição de Nossa Senhora, São José apareceu também. Então, a consagração a São José deve ser feita em alguma data, de preferência, não é obrigação, em alguma data própria de São José. Então, existem uma série de datas, e eu vou falar um pouquinho disso depois, mas o fato é que, por que eu estou falando isso? Nesse livro, o Padre Calloway, ele vai se aprofundar, e o Padre Paulo Ricardo também faz isso no curso que ele deu sobre São José, no motivo que levou São José a querer se afastar de Nossa Senhora, ou rejeitar discretamente, porque era homem de bem. Não é a melhor tradução essa, ele era justo, era santo, Justo no Antigo Testamento é sinônimo de santo. Então aqui, esse homem de bem não está muito bem traduzido pela Ave Maria, é justo, santo. E ele resolveu rejeitá-la secretamente, e alguns padres da igreja, o Padre Paulo fala até que Santo Ambrósio, acabam por cair num erro, É claro que isso aqui é opinável, mas um erro de pensar que São José em algum momento duvidou da pureza de Nossa Senhora. Não da pureza, duvidou da sua fidelidade, porque ele já estava casado com ela. Então, isso é inimaginável. O Padre Paulo Ricardo é bem enfático no curso sobre isso. É inimaginável pensar que São José duvidasse por um segundo sequer da pureza, da fidelidade de Nossa Senhora. Até porque um santo reconhece outro, Nós estamos aqui diante dos dois maiores santos da igreja. É evidente que Nossa Senhora é muito maior do que São José, mas São José é o segundo maior santo da igreja e disparado também, muito acima dos demais. Então é evidente que São José não duvidou, e quando a gente se aprofunda na questão e ouvimos a opinião dos diversos doutores, realmente faz sentido. Não era isso. Na realidade, foi um ato de humildade, porque São José percebeu que ele estava diante de um mistério muito grande para ele. E ele, como não compreendia aquele mistério, ele pensou que Deus não queria que ele fizesse parte daquele mistério, que é o mistério da encarnação, o mistério do Deus que se fez homem. E é tão bonito isso, porque essa rejeição faria com que São José descumprisse uma série dos seus deveres de Estado. Não sei se vocês conseguiram pescar isso pela passagem,
porque ele, depois que o anjo aparece a ele, o que ele faz? Ele aceita, né, Nossa Senhora, não temas receber Maria por esposa. Então aqui já tem, eles não coabitavam, isso era próprio dos judeus. Quando os judeus se casavam, eles não coabitavam de imediato. Então vejam, aqui já tem um dever de Estado do homem naquela tradição de receber a sua esposa. E aqui é claro, de guardar. O homem é chamado a ser na família, isso é um dever de Estado do homem. O homem é chamado a ser um porto seguro. Diante das crises, as mulheres não fiquem bravas comigo nessa hora, mas diante de uma crise que a família enfrenta, a mulher, em geral, ela olha para o marido à espera do que ele vai fazer. Isso é muito comum. A mulher não começa, diante de uma situação de crise, de uma situação drástica, ela não é aquela que vai ser proativa de agir. Em geral, a mulher olha para o marido e ela quer sentir ali uma segurança, um porto seguro. E o marido, que de fato é o chefe da família, isso é assim por natureza, ele toma uma decisão, é claro, muitas vezes ele conversa com a sua esposa e eles juntos contribuem para essa decisão que vai ser tomada, mas ele recebe a esposa. Vejam que São José recebe a esposa, ele guarda a Nossa Senhora. E se ele a rejeitasse secretamente, ele teria inobservado esse dever de Estado. Então vejam que bonito, ele é que vai dar o nome a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um dever de Estado, que naquela época, naquela cultura, era o homem que dava. Não sei se vocês se recordam do nascimento de São João Batista. Zacarias mudo, perguntaram para ele qual seria o nome do filho, e Isabel insistia que é João, porque Deus havia determinado que era João, e eles queriam, não sei por que, colocar Zacarias sem o pai dizer nada, e ele vai lá e confirma, e por escrito ele confirma, João é o seu nome. Então vejam que aqui é outro dever de Estado de São José, e dar nome a Nosso Senhor é assumi-lo como filho legal, filho adotivo. Vejam que maravilha, vejam que espetacular a gente poder, de alguma forma, meditar. A gente vai falar da leitura orante da Escritura daqui a pouco, poder meditar sobre os deveres de Estado da Sagrada Família, os deveres de Estado de São José. E um anjo aparece para São José, para recordá-lo dos seus deveres de Estado. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Vejam, mandado, a palavra é forte, porque de fato é um dever inerente ao seu estado de homem casado com Nossa Senhora. Ele deveria recebê-la como esposa, recebê-la como sua esposa e guardá-la e cuidar dela e de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele a recebe em sua casa. Vejam que maravilha, que beleza. E aí eu vou para a segunda. Eu só queria fazer uma observação. Não esperem que um anjo apareça para vocês em sonhos para que vocês reconheçam os seus deveres de Estado. Já comecem a meditar sobre eles. Eu sei que vocês já fazem isso desde já. E comecem a observar, mas com muito amor, como prioridade. O que eu quero salientar aqui é que o cumprimento dos nossos deveres de Estado é uma prioridade importantíssima da nossa vida com Deus. Aí eu me refiro à vida com Deus, à vida apostólica também. Amor a Deus e ao próximo passa pela fiel observância dos nossos deveres de Estado. Então vamos ver aqui essa figura do homem que é o chefe da família e protetor. Vejam que São José era o menos santo da Sagrada Família, é evidente. Nosso Senhor é Deus que se fez homem, aqui uma criança. Nossa Senhora não é santa simplesmente, é santíssima. Mas aqui fica muito claro quem é o chefe da Sagrada Família, é muito evidente, é a fuga para o Egito, é o mesmo capítulo, versículo 13, perdão, é o capítulo 2, o capítulo seguinte, versículo 13, vamos lá, olha que interessante. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho. Uma passagem de
Oséias. E aí depois, no versículo 19, é o retorno, mais uma vez, São José que toma a frente. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Vejam aqui muito claramente o cumprimento de um dever de Estado, de ser o chefe da família, o protetor, o porto seguro, ele que cuida de Nossa Senhora, cuida dos dois maiores tesouros da igreja, cuida dos dois maiores tesouros que já habitaram, e habitam, efetivamente estão vivos, habitam esse mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, e Nossa Senhora. São José era chamado num documento de São João Paulo II, Redemptoris Custos, o guarda do Redentor. Custos é isso, é guardião, é guarda. Então ele foi chamado a guardar estes dois tesouros e cumpriu fielmente o seu dever. Se pensarmos em São José como um trabalhador, um operário, um marceneiro, um carpinteiro, aqui a gente vê claramente um dever de Estado, e ele ensinou o seu ofício ao seu filho. Nosso Senhor, que é conhecido como filho do carpinteiro, então fica muito evidente, ele também era carpinteiro. Ele aprendeu o ofício, o trabalho do seu pai, e é claro, a gente enxerga de forma muito clara os deveres de Estado também em Nossa Senhora. Eu selecionei aqui, mas por conta do adiantar da hora, depois vocês leiam a passagem Lucas 1, versículos 39 a 45, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Vejam aqui um dever de Estado muito belo, o dever de cuidar dos enfermos. Aqui não é bem uma pessoa enferma, mas uma pessoa que está numa situação de saúde delicada, uma idosa grávida por milagre. Vejam que Nossa Senhora grávida também, ela vai em socorro da sua prima mais velha. Vejam que dever de Estado bem cumprido, como as nossas famílias eventualmente carecem disso hoje, Vejam como a sociedade ela é chamada a se estruturar desta forma, em que a família se auxilia mutuamente em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Hoje é evidente, não devemos ser contra, por exemplo, a previdência social. Não devemos ser contra isso, mas cabe uma reflexão. Se as famílias fossem estruturadas e se auxiliassem mutuamente também no aspecto financeiro, a previdência social seria para as pessoas que não têm família. Seria para as pessoas que têm famílias paupérrimas, famílias sem condições. Se de fato os filhos sustentassem os pais na velhice, a previdência social seria muito excepcional. O que acontece hoje é que as famílias de alguma forma ficaram muito menores. Isso não vale só apenas para o número de filhos, vale também para a família horizontal. Vejam que aqui é uma parenta que vai em socorro da sua prima mais velha para socorrê-la, para cuidar dela. Isso é muito belo, isso é um dever de Estado belíssimo. E Nossa Senhora, a gente pode pensar, eu coloquei aqui também aquela passagem em que Nosso Senhor fica perdido no templo. Vejam o dever de cuidado dos pais com o filho, que o procuram durante 3 dias. 3 dias à procura do filho. Que bonito esse cuidado. E Nossa Senhora fala para Nosso Senhor: eis que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Aqui fica evidente a responsabilidade, o senso de responsabilidade para com aquele menino Deus. Isso é muito belo. A gente pode pensar no nascimento de Nosso Senhor, no nascimento de Nosso Senhor que foi num lugar tão pobre, mas o cuidado, o zelo, São José incansável e procurou um lugar minimamente digno de receber aquele acontecimento tão grande. Então façam essa reflexão não só na Sagrada Família, vocês conseguirão na Sagrada Escritura como um todo, na vida dos santos,
é perceber que não há santidade, é isso que eu queria deixar no final, que eu já até passei da hora, que vão completar 50 minutos. Não há santidade sem uma observância fiel dos deveres de Estado. Isso vale para os sacerdotes, isso vale para os religiosos, isso vale para nós que somos casados. Não adianta, eu vou falar de mim, né? Deixa eu falar do mais miserável aqui da igreja. Não adianta eu me dedicar à catequese aqui da paróquia, que é um chamado de Deus, sem dúvida nenhuma, mas é um chamado que tradicionalmente na igreja quem dá catequese é o padre. Hoje na igreja, é até bom que seja assim, penso eu, por uma razão que eu nem vou dizer agora, não tem como me aprofundar nisso agora, mas eu acho hoje apropriado que os fiéis leigos colaborem com o clero para dar catequese. Mas vejam que isso aqui é algo que de alguma forma é periférico aos meus deveres de Estado, é algo além. Não adianta eu dar total prioridade a isso, me lançar no Centro Dom Bosco, por exemplo, ficar lá o dia inteiro e chegar em casa meia-noite, acordar às 5 e tchau. Não é assim. Se eu não fizer um exame de consciência de como está a minha dedicação à Aline, a minha esposa, aos meus filhos, a Maria Inês, o João Francisco, a Ana Cecília, ao meu trabalho concretamente lá na LFA, na empresa que meu pai fundou, se eu não fizer um exame de consciência que passe por isso, em primeiro lugar, está errado, está desordenado. Então eu preciso encontrar Deus em primeiríssimo lugar na minha família, na vida familiar, também na minha vida profissional e também nessas realidades que eu citei no Centro Dom Bosco, na catequese, na paróquia, na vida paroquial, na vida social em geral. Mas vejam que tudo ordenado. Então façam esse exame de consciência. Quais são os deveres de Estado concretamente? Quais são os deveres de Estado de vocês concretamente? E como está essa observância? E o plano de vida espiritual de vocês deve contemplar também um exame de consciência a respeito dos deveres de Estado e a fiel observância deles, como se fosse uma regra de vida, como se fosse o religioso, o sacerdote que reza a liturgia das horas. Vocês precisam concretamente observar na rotina, no cotidiano de vocês, os deveres de Estado. Então, essa era a mensagem da primeira parte da aula. Eu vou só falar aqui no final que a repetição é importante. Eu sei que eu sou um pouco prolixo, mas isso também não deixa de ser recurso de didática. Não há santidade sem a fiel observância, o fiel cumprimento dos nossos deveres de Estado. E aqui eu encerro então a primeira parte da nossa aula.